Ajnanaatimirandasya Jnanajanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Ya Kundenda Tushaira Haira Javala Ya Shubhravastra Ya Vina Varadandha Manditakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chuto Shankara Pratibhihi Vere Sada Vandita Samam Patu Sarasvati Bhagavati Bodhi Pradam Sharade Bodhi Pradam Sharade. Jai Gurudev. Desculpa o atraso. Muito trânsito, saí do porto. Vocês me ouvem bem? Sim? Okay. Então, nos últimos dias, eu tenho visitado vários templos e eu tenho falado sobre o mesmo tema, mas com ângulos diferentes, digamos assim. E o tema é maturidade espiritual, ou maturidade em geral. E quero continuar isso hoje. Então, no primeiro dia, que foi terça-feira em Lisboa, eu falei sobre a transformação da mente. O processo que nós todos temos que não só aceitar, mas eventualmente também esse caminho que temos que trilhar para alcançar o que Krishna explica no Bhagavad Gita, que a mente pode se tornar a nossa melhor amiga. Então, para criar essa transformação, existe um processo, e eu expliquei esse processo. Depois, na Caranguejeira, na quarta-feira, eu falei sobre qualidades de uma pessoa madura, uma pessoa com essa maturidade espiritual. Paciência, firmeza, humildade. E ontem eu falei sobre a necessidade das pessoas que querem ser devotos avançados ou devotos com alguma maturidade, querem agradar a Deus, querem se aproximar de Deus, querem evoluir, precisam aprender a discernir quando é o momento certo para tomar certas decisões ou chegar a conclusões e não entrar nos dramas e nos filmes, nos exageros da vida. Porque a tentação é muito grande, muito alta para mergulhar nesses filmes, mas temos que ser mais sábios do que isso. E o tema foi principalmente dá tempo. Dá tempo às coisas. Nós somos muito rápidos para chegar em conclusões, para acreditar em histórias, para alimentar histórias, para participar em filmes que não são benéficos ou verdadeiros. E a gente, às vezes, temos que fazer é dar tempo às coisas. A nós próprios também. Às vezes não estamos prontos para lidar com uma situação, mas dando mais tempo, em vez de nos julgar, chegamos ao ponto de maturidade necessária para lidar com a situação. Então, hoje, eu quero falar sobre o discernimento de uma pessoa madura. Discernimento em que sentido? Saber o que é bom para a gente e o que não é bom para a gente. Muitas vezes, não muitas vezes, sempre, as pessoas têm as suas próprias ideias do que eles precisam na vida, em cada momento. Nós temos a nossa lista. Pode não ser uma lista oficial, mas temos uma lista. A lista de coisas que nós queremos, e não só queremos, mas acreditamos verdadeiramente, sinceramente, que são as coisas que nós precisamos. Okay? 99% das vezes essa lista está errada. 99% das vezes. Às vezes a gente acerta, com alguma sorte. Mas, normalmente, a nossa lista das coisas que nós queremos e precisamos está errada. Por quê? Porque nós não nos conhecemos suficiente, A. B. Não conhecemos a coisa que nós desejamos,
Temos uma visão do que aquilo vai ser, mas não sabemos o que a verdadeira experiência vai ser, não é? E, obviamente, existe um casamento falso, então, entre uma pessoa que não se conhece e um objetivo, um desejo que também não conhecem. Então, esse casamento acontece, mas às vezes é mais um sonho, uma ilusão, uma construção mental do que uma realidade. Uma coisa que realmente corresponde à nossa necessidade. E eu vejo muitas pessoas, inclusive eu, construindo a vida em volta dessa lista, tentando criar possibilidades para concretizar os desejos que nós temos nessa lista. E muitas vezes, depois de concretizar 1, 2, 3, 4 elementos dessa lista, olhamos para a lista e temos uma lista que continua com o mesmo número de elementos. A lista não acaba. Então, primeiro problema. É uma lista que você escreve 10 objetivos, você acaba com 6 e ainda tem 10. É incrível como isso acontece. E segundo, depois de concretizar os 6, você não se sente 6 vezes mais feliz do que você sentia antes. Muitas vezes você se sente igual ou pior, porque agora você experimentou o que você achava que ia te concretizar e não concretizou. Então você fica até desapontado com a vida ou com a tua situação, mais do que antes de concretizar a coisa. Para muitas pessoas, o sonho de uma coisa é mais atraente do que a coisa em si. Então, às vezes, você sente mais feliz correndo atrás de algo do que obtendo a coisa. Soanis, só posso dar só uma chega, vai ao encontro do que estás a dizer? Pode. Eu tive uma professora de filosofia que nos dizia: o imaginário é sempre mais rico do que o real. Certo. Concordo com essa professora. Plenamente, ela era espetáculo. Então, ela disse melhor do que eu, mas é essa a ideia. Nunca me esqueci. Muito bom. Então, eu quero falar sobre como encarar essa realidade. Como lidar com quase que esse fato da vida. Que nós vivemos dessa maneira. Porque com maturidade espiritual, com crescimento espiritual, eventualmente nós deveríamos aprender alguma coisa. Para não ficar repetindo o mesmo processo. De criar essa atração pela busca da coisa, sabendo que eventualmente, alcançando-a, não vamos nos sentir concretizados nem felizes. O fato que a lista nunca diminui. O fato que, muitas vezes, o que nós achamos que nós queremos e precisamos não corresponde com o que nós verdadeiramente precisamos. Então, tudo isso eu quero categorizar como o nosso discernimento. A nossa capacidade de fazer, tomar escolhas que correspondem com a nossa maior sabedoria e não com os nossos instintos básicos, com os nossos desejos, com a nossa ignorância. Ok? E eu vejo isso principalmente em duas categorias distintas, que é... Eu conheço os devotos que se categorizam como os beatos e os devotos que são os livres, que não seguem as regras e que são mais modernos, digamos assim. Okay? Então vamos ter os beatos e os modernos, tá bem? Só para categorizar a coisa um pouco. Isso significa o quê? Tem as pessoas que acham, ou por crença e fé, ou por medo, que tem que ser assim, sempre preto e branco, e nunca podem sair dessa linha reta, digamos assim, que são as regras, a tradição, etc. Ok? E depois tem as pessoas que acham que as regras existem para os outros. Certo? Agora, a mentalidade é a mesma. A pessoa que segue todas as regras segue por medo, normalmente. Normalmente. Medo de errar, medo de não alcançar o objetivo, medo de não se sentir seguro ou segura. Não é? Essa inseguridade é forte. E as pessoas que não querem seguir as regras também não seguem, às vezes, por medo. Medo de serem julgadas por seguir regras, por ser tão rígidas. Medo por não conseguir coexistir com o resto do mundo, que é tão diferente. Medo, o que vai acontecer comigo se eu seguir essas regras? Porque eu estou bem acostumado à versão de mim que existe hoje e eu tenho medo da versão que poderá existir amanhã.
Então, muitas vezes, o medo é a mesma coisa, o mesmo elemento fundamental de ambos os caminhos. Eu senti ambos. Quando eu era mais jovem, eu era devoto do Guruji, mas morava no mundo. Não é? Não morava no ashram. E existia sempre aquela tensão entre a minha identidade enquanto eu visitava o templo, quando eu estava com o Guruji, no ashram, etc. E quando eu ia para a escola, ou saía com os meus amigos, ou ia visitar a minha família, que não era devotos. Era sempre tenso. Porque eu queria participar naquele mundo, mas para fazer isso, na totalidade, eu teria que sacrificar coisas que eu prometi aqui. Medo. Por que eu não queria mostrar totalmente e plenamente quem eu sou aqui, lá? Porque eu não queria ter conflitos, eu não queria ter desconforto, eu não queria ser julgado, eu queria ser normal. Não é? Eu senti isso muito. E eu, às vezes, errei muito no meu comportamento. Do outro lado da moeda, no caminho que eu vivo agora, morando no ashram, quase 15 anos agora, muitos dias eu não fui ao templo para as orações, eu não fui fazer o meu seva, eu não fiz o meu sadhana que eu tinha que fazer, por ter medo da transformação que poderia acontecer comigo. Eu não queria me esforçar 100%, porque se eu me esforçar 100%, eu tenho medo do que isso vai ser. Eu possivelmente vou descobrir que eu sou capaz de muito mais do que eu tenho mostrado até então. E isso é problemático. Porque se eu mostrar isso, as pessoas vão saber do que eu sou capaz. E aí eu já não vou ter a desculpa da preguiça. Porque as pessoas vão saber, mas esse é capaz de fazer tudo isso, mas só faz isto diariamente, que é muito mais confortável, atenção. Então, eu queria manter a ilusão que eu só sou capaz de fazer isso. Isso é o meu máximo. Porque assim eu vivo uma vida mais confortável. Se eu mostrar que na realidade meu potencial é muito maior, agora todo mundo vai me julgar nos dias que eu não vivo esse potencial. Porque eles já sabem que eu sou capaz. É aquele jogador de futebol que um dia joga uma barbaridade incrível, marca 4 gols, você vê, pode ser o melhor jogador da liga, e próximo jogo, preguiça, não joga nada, e as pessoas ficam frustradas. Por que um dia ele é capaz de tudo isso e no próximo dia, zero? Entende? Então, o meu problema, e de várias outras pessoas que eu conheço, é o medo, em ambas as direções. Não querer concretizar o nosso potencial porque temos medo de nós próprios. E temos medo de largar o conhecido, o confortável, a zona de conforto. Porque a versão que eu sou hoje, eu sou uma pessoa muito imperfeita. Mas eu aprendi a gostar dessa imperfeição. Eu fiz as minhas pazes com essa imperfeição. E eu até me amo. Então, se você me disser, você pode continuar assim? Ótimo, aceito. Mas se você me perguntar, mas como você é assim, é o projeto final? Provavelmente não. Longe disso. Mas o maior perigo que eu tenho é essa frase, é bom o suficiente. Então, o meu inimigo é essa ideia. O que eu sou hoje é bom o suficiente. Por quê? Porque é um pouco acima da média. Eu sou mais bom do que mal. E isso é bom o suficiente. Aí, eu sento no templo, num dos dias que eu apareci no templo, e o Guruji estava lá e ele começa a falar. E o Guruji diz, primeira frase, o devoto é aquele que nunca pensa, eu sou bom o suficiente. E eu escuto aquilo e eu não devia ter vindo para o templo hoje. E ele começa a dar um satsang inteiro sobre esse tema. O devoto nunca acha que ele é bom o suficiente, que ele está se esforçando o suficiente, porque essa palavra, suficiente, é o inimigo do devoto. O devoto é uma pessoa que, essencialmente, fundamentalmente, quer amar Deus. Quer servir
Deus, porque amor é um verbo. O amor é um verbo. Então, o devoto é aquele que quer viver esse amor ao mais alto nível possível. Sendo esse o caso, suficiente não entra no vocabulário do devoto. Porque não existe limites ao amor. Não existe limites na nossa capacidade de expressar e experienciar o amor. Então, suficiente o quê? E eu ouvindo isso, não gostando de uma única palavra, já pensando na minha mente como eu posso virar esse satsang para chegar a uma outra conclusão, já passou pela minha cabeça, este satsang não é para mim, é para os outros. Tudo isso. Então, todas as versões que eu tinha explicado antes, eu passei por todas elas. Eventualmente, eu tive que engolir a realidade, que eu estava mentindo a mim mesmo para me manter na minha zona de conforto. E a razão não era tanto a minha atração pelo conforto, mas o meu medo do desconhecido. Medo do que eu não estava pronto para encarar. Ok? Aí, eu fui para o meu quarto, estava tentando refletir, porque eu sempre tenho esse hábito de refletir, o que eu acho um bom hábito. E eu tive uma conversa com um irmão meu, que também ouviu o mesmo satsang e teve as suas dificuldades. Eu estava conversando com o Swami Chida, e ele veio falar comigo e disse, satsang duro hoje, não é? Eu disse, sim, satsang duro hoje. E ele, qual é a tua interpretação? Eu disse, eu ia te fazer a mesma pergunta. E ele me diz, sinceramente, a minha interpretação é que eu não sei se eu vou ser esse devoto que o Guruji quer. Eu não sei se eu sou capaz de realmente me tornar santo. Eu disse, pô, santo é longe, nem estou pensando em santo agora. Eu estou pensando literalmente só numa pessoa sincera. E ele olha para mim, tipo, como se tivesse dito algo ainda pior que o satsang. Ele diz, só me custa tornar uma pessoa sincera, esquece santo, isso é outro nível. E ele olha para mim e diz, quer tomar um chá? E eu disse, vamos. Porque a gente sabe que não vai ser uma conversa de 5 minutos. Então nós vamos lá, esquentando a água, chazinho. A gente conversa e muitas vezes a melhor reflexão é essa, quando temos alguém para conversar e dar outros pontos de vista e chegar a um ponto, se calhar, um pouco mais profundo. Né? E ele ficava focado, ele estava muito focado na ideia do eu quero agradar a ele, eu quero agradar a ele, eu quero agradar a ele, porque ele sempre teve essa relação que o Guruji é como um pai para ele. O Swami Chida, o pai dele, morreu quando ele era muito jovem. Então o Guruji sempre teve esse papel, não é? O pai dele, de certo modo. E o Guruji aceita esse papel plenamente, porque ele trata ele como um filho. E então ele estava muito naquela de, eu quero que meu pai fique orgulhoso de mim, mas pelo que ele disse hoje, estou longe disso, etc, etc. E eu tentando puxar um outro ângulo, que era não tanto essa ideia de eu quero agradar meu pai, eu quero que meu pai sinta orgulho de mim, mas mais eu quero ser uma pessoa que não tem medo de assumir o que eu sou e o que eu quero ser e o que eu penso, o que eu sinto, tudo isso perante ele. No sentido que eu quero ser transparente, eu quero chegar ao ponto que eu posso estar em frente dele nu, digamos assim. Não fisicamente, mas emocionalmente, digamos assim, não é? Espiritualmente. E por mais que a gente ache que a gente já chegou a esse ponto, muitas vezes não é verdade. Sempre existe mais uma camada que temos que expor. E, na realidade, não é que a gente acha que ele não sabe, porque existe uma grande diferença entre eu saber que ele me conhece plenamente e eu estar disposto a me autorrevelar a ele. São duas coisas diferentes. Então, muitas vezes, ele me pergunta coisas que eu sei que ele sabe a resposta. Então, ele não está perguntando para saber a resposta, mas ele está me provocando para saber se eu estou disposto a revelar a resposta. Que são duas coisas diferentes. Entende?
Então, a minha busca era muito mais essa. Como é que eu posso me aproximar mais desse ponto em que eu me sinto sinceramente confortável me expondo por completo? Pelo menos a ele. Esquece para vocês. Ele. Em frente do meu altar. Nem tem que ser ele fisicamente. Esse é o segundo passo. Mas em frente das deidades, em frente do meu guru, do meu altar. E isso, para mim, é um processo em que eu primeiro preciso de admitir certas coisas a mim próprio, sem a desculpa, sem o mas. Eu sou isso, ou eu fiz isso, mas tem razão e justificação ABC. Não, simplesmente isto é o que é. Aconteceu o que aconteceu. Eu sou quem eu sou. Não no sentido de eu sou quem eu sou e não vou mudar, mas eu sou quem eu sou e eu não quero fingir não ser, para poder, sinceramente, colaborar com vocês para mudar isso. Porque o meu desejo de não ser isto também é sincero. As duas coisas têm que ser sinceras. O reconhecimento de quem eu sou e depois a vontade de transformar ou mudar, que também é sincera. Não só porque ele disse que é bom para mim, mas porque eu acredito que é bom para mim. Porque eu vejo muitos devotos que fazem coisas não porque eles acreditam no valor da coisa, mas porque o Guruji disse que é bom para nós. E eu acho isso ok, mas não acho ideal. Entendem? Eu acho ok, é bom seguir o conselho de uma pessoa sábia. Tudo bem. É como uma criança que segue o que os pais pedem. Ok. Pessoas são mais experientes, etc. Faz sentido. Mas o melhor, o ideal, é não seguir só porque a pessoa é sábia, mas seguir porque você concorda. Você entende o valor da instrução. Certo? Porque senão você acorda um dia e você não sabe por que você vive a vida que você vive. Se você não tem a razão plena do porquê que você faz o que faz e é quem você é, diariamente, você corre o risco de acordar um dia e não saber por que você está vivendo a vida que você está vivendo. Porque você se deixou ir com o vento, quase. Numa situação circunstancial. Os meus colegas estavam fazendo, eu fui a um templo, ouvi isso, ouvi aquilo, achei bonito, senti uma atração, fiz isso, fiz aquilo. Mas, eventualmente, você se olha no espelho e diz, mas por que eu realmente estou aqui? E você não sabe responder porque você nunca percorreu esse caminho para descobrir o porquê verdadeiro, debaixo das circunstâncias externas. Muitos assuntos que não resolvemos, ok? Então, maturidade espiritual é a capacidade de responder essas questões imediatamente e sinceramente. Quem você é hoje? Quem você quer ser amanhã? O que você vai fazer para alcançar esse tal objetivo? Respostas claras são um sinal de maturidade espiritual. Quando nós não sabemos responder essas perguntas ou somos incapazes de responder essas perguntas com sinceridade, com honestidade, somos ou crianças ou adolescentes neste caminho. E ainda estamos no jogo de fingir coisas, esconder coisas dos pais que a criança faz. Eu, 2 semanas atrás, tive uma conversa com uma mãe que eu respeito muito. E ela veio falar comigo e me contou uma coisa que ela descobriu sobre os filhos. Ela tem um filho e uma filha. E eles estavam fazendo uma coisa que não deviam estar fazendo e esconderam dela. E ela ficou chocada, horrorizada quando ela eventualmente descobriu. E ela estava se culpando muito. O que eu fiz de errado? Eu não estava presente o suficiente, eu não eduquei eles bem, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E eu olhei para ela e eu pensei, mas por que você está se responsabilizando por isso? Ela, porque tem que ser culpa minha. Eu disse, pode ser culpa sua. Não tem que ser culpa sua. E se os teus filhos literalmente mentiram, esconderam a coisa de você? Você podia ter mais presente, o mais presente possível. Se eles escolhem mentir, escolhem não te revelar algo, o que você vai fazer? A mesma coisa que ele sente conosco. E ele é divino. Ele consegue enxergar mesmo o que a gente não mostra. Mas tantas vezes ele entrou no meu quarto, ao longo dos anos, ele me perguntou coisas sobre mim e eu menti na cara dele.
por ter vergonha da verdade. Não por querer mentir, mas por não ter coragem suficiente para aceitar a verdade. Entendem a diferença? Então tem tantos fatores, tantas razões, tantas motivações do porquê a gente erra. Às vezes é o medo, às vezes é a ignorância, às vezes é a arrogância, às vezes é falta de coragem, às vezes é isso ou aquilo. Okay? Falta de maturidade. E eu, como criança, tinha muito mais a tendência de fazer uma coisa dessas do que como adulto. Se minha mãe entra no meu quarto e eu estou fazendo alguma besteira, a primeira coisa que eu vou fazer é mentir. Não fiz. E depois é que eu vou tentar me desculpar e explicar e sei lá o que, e contornar e eventualmente assumir e mudar. Mas o primeiro instinto é fingir que não. É me proteger. Proteger o meu ego. Proteger o que for que seja. E eu acho que todos nós já fizemos isso. De um modo ou outro. Ok? Às vezes eu encontro alguém que nunca fez isso e eu... máximo respeito. Né? Então, eu acho que essa autoanálise da psicologia humana é essencial. Nós temos que nos conhecer, entender como nós funcionamos, entender as tendências que nós temos para poder evitá-las. Poder criar uma estratégia para combater essas tendências que nos levam a mentir, a fingir, a esconder, até com as pessoas que nós mais amamos e que mais amam a nós, mais cuidam de nós, como a mãe dessas crianças, com quem eu conversei. Se eu converso com essas crianças, as duas crianças já me disseram que amam a mãe plenamente, não têm problema com a mãe, mas esconderam porque não queriam ser julgados pela mãe. E eu perguntei, mas o julgamento da sua mãe, se ela fizesse isso, o julgamento da sua mãe seria errado? E eles disseram, não, seria justo. E eu, então vocês estão até escondendo da justiça, fugindo daquilo que é o correto. E vocês sabem que é. Sim. Por quê? Porque o ser humano é dominado, liderado pelo seu primeiro guru, que é o ego. Antes de você aceitar uma mãe, ou um pai, ou um professor, ou um mestre espiritual como guru, você já tem um guru, o teu ego. E você segue todas as instruções desse guru. Você é plenamente rendido a esse guru. Você tem uma entrega plena. Porque o ego diz, e você faz. Depois você se arrepende, ou sente culpa, ou sente o que for que seja, mas o ego diz, você faz. Isso é a tendência humana. Quando você começa a aprender a largar isso, é quando você assume mais responsabilidade na sua vida. Eu falei isso no primeiro satsang em Lisboa. Por exemplo, pessoas egoístas, muitas vezes, começam a transformação de deixar de ser tão dominadas pelo ego quando as pessoas descobrem algo para além deles próprios que eles amam mais do que eles próprios. Por exemplo, família. Eu hoje estava falando com um pai que sacrificou tanta coisa financeiramente para os filhos, educação para os filhos, melhores condições possíveis para os filhos. E você pensa, o que você ganha com isso? Muito pouco ou nada, potencialmente. A minha mãe assumiu tantas dívidas, gastou tanto dinheiro para me pôr nas melhores escolas para eu virar monge. Eu não vou ser um grande empresário cheio de dinheiro que vai cuidar da minha mãe. Então foi um investimento para ela? Não, foi um investimento para me dar as oportunidades, para me dar as chances na vida para eu poder percorrer o melhor caminho na minha vida, que eu escolhesse. E ela me deu essa liberdade. Ela não me julgou por ter feito isso. De modo algum, ela me apoiou na realidade. Ok? Mas o ponto que eu estou dizendo é, ela pôs de lado tantas coisas que ela queria fazer com a vida dela. Os projetos, carreira, o que for que seja. E ela pôs de lado com gosto. Não com mágoa, não com raiva. Por quê? Porque ela me amava. Então, por amor, o nosso ego, a nossa lista de coisas, eu ponho de lado para servir o outro. Porque o amor é um verbo. Entendem? Então, quando você encontra algo fora de você próprio, que você ama tanto e tão profundamente, sinceramente, muitas vezes é o começo da transformação desse ego, em que o ego perde poder na sua vida.
Nem sempre, mas muitas vezes acontece assim. Okay? E eu expliquei que isso acontece não só em contextos de família, acontece em qualquer time, qualquer equipe, qualquer coisa maior do que você próprio. Pode ser no trabalho, pode ser nas amizades, pode ser no desporto, pode ser em qualquer coisa. Em que existe algo maior que você ama, que você acredita naquilo e você está disposto a sacrificar o seu ego da sua própria vontade. Não é forçado a sacrificar, mas você faz do coração, porque eu acredito nisto, eu acredito no bem do todo acima do meu. E nas melhores equipes são as equipes onde cada elemento está disposto a sacrificar o seu próprio objetivo individual para o objetivo coletivo. São as equipes que normalmente fazem o melhor trabalho. Okay? Então, nesse sentido, o ego é o nosso primeiro guru, mas não é um guru eterno. É um guru que a gente pode contrariar com a estratégia certa. A gente pode começar a ultrapassar com a estratégia certa. Nos expondo às experiências certas, a gente pode ultrapassar esse ego. Mas o ego continua vivo nessas pessoas. Não é que a minha mãe não tem ego por me amar. Então, parte da maturidade espiritual é reconhecer esse fato, ou reconhecer o seu nível constantemente. A conversa que eu tive com Swami Tida passou para um outro assunto, que foi um defeito que ele observa nele próprio e eu observei em mim próprio também, que é a subestimação de cada um de nós, quando nós achamos que nós somos melhores do que realmente somos. Entendem? Em termos espirituais, como é que isso aconteceu? Bom, ele tem algum conhecimento, faz o serviço que ele faz, as pessoas respondem muito bem ao serviço que ele faz, o ego começa a acreditar que eu sou alguém. Eu faço a mesma coisa. Chega um ponto que você acredita essa análise do ego tanto que você começa a acreditar, bom, se eu sou alguém, consequentemente, eu não preciso fazer as coisas que as pessoas que não são ninguém fazem. Certo? Se eu sou alguém, eu posso viver a minha vida de uma maneira diferente do que os outros, que não são ninguém. Então, quando o Guruji fala, ele está falando para os ninguéms ou para os alguéms? E as pessoas vão dizer, para os ninguéms, claro, porque eles é que precisam de ajuda. E assim, você dá a volta a tudo que você não gosta de ouvir, porque você diz, isso não é para mim, porque eu sou alguém. E eles são ninguém. É feio, claro que é feio. Mas isso que eu estou a explicar não é um processo mental que cada um assume diariamente, eu sou alguém, eles são ninguém, eu sou alguém, eles são ninguém, fazendo mantra. Não é assim. É uma coisa muito sutil. É uma coisa que você nem se apercebe que você acredita nisso. Mas, na minha experiência, muitas pessoas se acham especiais. Mas especiais não no sentido que eu sou especial, ponto final, mas eu sou especial em comparação com os outros. O que significa que os outros não são especiais. Para eu ser especial, eles não podem ser especiais. Um dos maiores desafios que eu tive com o Guruji foi isso. Eu achar que o meu comportamento com ele, a minha relação com ele era tão especial que eu merecia mais amor dele do que outras pessoas. Que, na minha opinião, não vocês, mas pessoas específicas. Pessoas específicas que, na minha opinião, tinham tido maus comportamentos e, consequentemente, não deveriam ter tanto amor da parte dele. Um destaque de comportamento deveria ter um destaque no retorno de Deus, do divino, certo? E ele diz, não certo, errado. Porque se Deus funcionasse assim, ele não é Deus. E o amor não é incondicional. E no amor não é igual para todos. E aí temos um Deus seletivo, que gosta de alguns e não gosta de outros. E se você se porta bem, ele gosta de você. E se você não se porta bem, ele te vai abandonar. Se Deus te abandona, o que você tem? Eu estava descrevendo o comportamento humano. Nós somos assim.
Você me trata bem, eu vou te tratar bem. Você me trata mal, eu vou te tratar mal. E Deus é Deus porque Ele não é assim. E eu fiquei revoltado com isso. Então por que eu estou me esforçando para te tratar bem? Se mesmo não te tratando bem, você vai me amar igualmente? Estupidez. Porque esse tipo de pensamento é o pensamento de um empresário. Alguém que está medindo a qualidade do negócio. Quanto esforço eu faço, quanto investimento eu faço, qual é o retorno? E ele responde: mas se você ama, você pensa dessa forma? Amar é amar. Se você ama, você não pensa quanto tempo estou gastando aqui, quanto isto. Você simplesmente ama. E por amar, você quer sempre amar mais, dedicar mais, fazer mais, agradar mais, servir mais, porque eu amo. Então esse pensamento nem existe, é incompatível com o verdadeiro amor. Uma mãe não vai olhar para a criança e dizer: eu já te amei o suficiente, já não vou mais te amar. E se fizer isso, qualquer pessoa vai concordar, já não é amor. Já não é amor. Certo? Então, maturidade espiritual, no que diz respeito ao discernimento, nós temos que aprender o que é bom para a gente e o que não é bom para a gente. E isso passa por várias camadas de aceitação, ao ponto que eu expliquei, nós temos que encontrar e encarar o medo que existe dentro de nós e que previne a nossa capacidade de sermos sinceros. Porque a sinceridade, na minha opinião, é o ingrediente mais importante, mais fundamental para a nossa capacidade de termos uma relação verdadeiramente amorosa com Deus. Não uma troca, não um business deal, mas amor, verdadeiro amor. E isso só é possível quando somos honestos com nós próprios e, consequentemente, com o divino. Agora temos um problema. O divino não existe só ali. O divino existe em todos vocês. E se eu realmente estou nesse caminho para me expor ao divino, eu não posso ser seletivo com isso. Deus, é assim, em frente do meu altar em casa, eu vou ser sincero contigo, tá bem? Mas no resto do dia, vou esconder tudo, tá bem? Por quê? Porque não é confortável. Amor acima do conforto. Amor acima do prazer. Amor acima de tudo. E se qualquer outra realidade é a sua realidade, então você ainda não alcançou a sinceridade. Coerência e sinceridade são duas coisas que vão juntas sempre. Onde existe verdadeira sinceridade, existe coerência. Você vai ser uma pessoa coerente. Os seus comportamentos vão ser coerentes. Eu tinha 22 anos. E o Guruji vem ter comigo e ele diz: por que nós nos damos tão bem? E eu disse: na minha mente eu disse várias coisas. Porque eu sou especial, porque... Não, mas disse: Guruji, porque nós nos amamos muito. E ele: mas eu amo todo mundo muito. Por que nós nos damos bem? Eu disse com muita humildade: Guruji, eu não sei, você me diga. Não porque eu realmente pensava isso, mas porque eu não queria dizer alguma coisa que ia estragar o momento. Então eu disse: você me diga. Ele disse: porque você é autêntico comigo. Eu pensando: mais ou menos. Eu não disse, mas pensando: ok. Imediatamente, o que vem à minha cabeça? Todas as coisas que eu escondo dele. E eu pensando, mas o que eu faço? Em vez de dizer: não, Guruji, infelizmente não é verdade, aqui estão as coisas que eu escondo, eu disse: sim, é isso mesmo. É exatamente por causa disso.
autêntico. E ele, eu gosto muito disso em você. E eu também. Gosto muito. Ele vai embora. E me deixa aqui só... me sentindo tão mal, mas tão mal com aquilo. Porque ele disse algo lindo, que era mentira, eu afirmei a mentira, e a coisa linda era sobre eu não dizer mentiras. Coisa horrível. E eu lá pensando, eu sou uma pessoa horrível. Como é que eu vou agora ser honesto sobre isso? E eu pensando, será que eu vou na casa dele, bato na porta e digo a verdade? Aí surge o medo. O que ele vai fazer comigo se eu fizer isso? E eu, putz, isso é horrível. Fui pro meu quarto. E eu refleti, por que ele disse isso para mim? Para além de me expor como um mentiroso. Mas por que ele disse isso? E na realidade era porque eu estava tentando ser autêntico com ele. Eu estava no sentido de... E eu entendi o que ele queria dizer. Na realidade, ele não mentiu. Ele não mentiu. Por quê? Porque eu era autêntico com ele, no sentido que o comportamento que eu tinha com ele era o mesmo que eu tinha com todo mundo. Agora, ambos estavam escondendo algo, mas pelo menos era coerente. O que eu mostrava para o mundo, para os outros, era a mesma coisa que eu mostrava para ele. Então, nesse sentido, era um comportamento autêntico. Eu não estava sendo duas pessoas diferentes com ele e com o resto. Então, na realidade, você não mentiu, Guruji, mas eu menti na minha resposta. Você viu algo verdadeiro, que é eu estou sendo igual em qualquer situação. Mas da minha parte, eu não fui autêntico porque eu respondi um sim sem qualquer qualificação, sem qualquer explicação, que na realidade ainda existem muitas coisas que eu tenho que melhorar, superar, ultrapassar, etc. Aí, eventualmente, eu tomei coragem e fui falar com ele. E eu expliquei tudo e ele só riu. Ele foi muito, 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 muito doce comigo. Ele só riu e disse, você acha que eu não sei? Eu disse, eu sei que você sabe, e isso que é pior. Mas... E ele, não, mas eu estava referindo a esse ponto. Que você, pelo menos, já chegou ao nível de entender, não fingir ser duas pessoas diferentes. Isso já é um bom nível. Eu disse, obrigado. Isso porque muitas pessoas, quando estão na minha frente, colocam uma máscara, fingem ser santas, achando que eu não sei o que as pessoas fazem e pensam quando não estão na minha frente. Então, o que eu aprecio em você é que a versão que você me mostra é a mesma que você mostra para os outros. Pode não ser uma boa versão, mas pelo menos é a mesma. Entende? E eu entendi e aceitei. Agora, você acha que de vez em quando você tenta elevar o teu comportamento quando está na minha presença? Tipo, mostrar o melhor desse, digamos assim, leque de comportamentos que você tem? Eu disse, claro, existe uma parte de mim que quando está na sua presença ou está no templo, etc., tem essa tentativa, essa vontade de mostrar o meu melhor. Porque eu te amo, e quando você vai sair com alguém que você ama para jantar, você vai vestir a sua melhor roupa, etc, etc. É uma tentativa que você faz, não é? Ele diz, ok, então o que eu quero que você faça é tenta viver a melhor versão de você constantemente. Mas, Guruji, ninguém vive vestido como eles saem para jantar. O fato que eles vestem dessa maneira para sair para jantar é porque é especial. Se a gente manter isso constantemente, se isso é o meu pijama, deixa de ser especial. Eles, não. Muito pelo oposto. Aí tudo se torna especial. Não só o jantar, mas tudo. E aí é que está o problema. Vocês acham que o momento especial com Deus é quando vocês vão para o templo. Mas por quê? Porque não todos os momentos com Deus. E todos os momentos com Deus só vão acontecer a esse nível quando você se entrega a esse nível, quando você corresponde ao nível de importância que você dá a esse momento. Se você acha que Deus é só a pessoa com quem você vai se encontrar no fim de semana ou numa sexta-feira à noite, então todos os outros momentos do seu dia e da sua semana são os momentos em que você não está com Deus.
Mas isso é a verdade? Ele disse, não, você está sempre com Deus. Mas, ou melhor, Deus está sempre com você, mas você não está sempre com Deus. Entendem a diferença? Então, lá está. E o problema foi esse. Então, ele disse, eu gosto do que você está fazendo, mas ainda tem muito para melhorar. E o que você tem que melhorar é isso. É entender que você não está sempre com Deus, comigo. Ok? E ele me disse, você tem que então se esforçar para entender qual é a melhor versão de você e tentar viver isso em todos os momentos. Ok. Projeto complicado. Desafiador. Não é? Um projeto desafiador. E eu me questionei, por que eu não quero fazer isso? Qual é a resistência que eu sinto dentro de mim? E a única resposta que surgiu constantemente, mais de 10 anos atrás, 8 anos atrás, 6 anos atrás, medo. Medo, 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 medo. Às vezes um medo tão irracional. Se você me perguntar, mas medo do quê? Eu teria te dito, eu não sei. Medo do eu não sei. Faço a mínima ideia. Que, na realidade, é o medo. O medo é o medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe. Aí eu fui falar com o Guruji, anos depois, pedir ajuda. Disse, Guruji, eu tenho 2 problemas. Primeiro, eu tenho problema em encontrar esse equilíbrio, essa versão de mim que eu quero mostrar constantemente para você, para Deus, para todos, etc. E segundo, o que eu posso aconselhar outras pessoas? Porque eu começo a falar, dou os satsangs, explico, dou aulas, as pessoas têm perguntas. Como é que eu posso chegar a ser eu mesma, de uma maneira mais sincera, etc. O que eu posso dar como conselho, Guruji? E ele me respondeu 2 coisas. Para mim, a primeira resposta dele foi: aprende o que você precisa, ou identifica o que você precisa para trilhar este caminho de uma forma mais profunda, mais eficaz. Já vou explicar o que isso significa. E para os outros ele disse, enfatiza sempre a necessidade da clareza. As pessoas têm dificuldade em ser elas próprias porque não cultivam a clareza. As pessoas se deixam ficar baralhadas, se deixam ficar com umas vidas complicadas, porque não têm como objetivo diário a clareza. Clareza no sentido de esclarecer quem eles são, o que eles querem e o que eles vão fazer para o alcançar. 3 perguntas. Quem vocês são hoje, quem vocês querem ser eventualmente e qual o caminho que vocês vão trilhar para alcançar esse objetivo. E cultivar essa clareza diária, cultivar essa clareza ao ponto da sua vida se tornar uma vida muito simples. O que não significa que não deixa de ser uma vida profunda. Simplicidade e profundidade são coisas totalmente compatíveis. Ok? Mas simples e clara. A vida tem que ser simples e clara. Então recomenda isso, enfatiza isso com as pessoas. Porque as pessoas complicam o que não deveria ser complicado. As pessoas complicam o caminho. As pessoas complicam o amor. As pessoas complicam o relacionamento comigo. As pessoas complicam o relacionamento com Deus. As pessoas complicam muito o relacionamento com o próximo. E não é preciso. Porque as complicações acontecem aqui em cima, na superfície. Mas, fundamentalmente, se você senta com a pessoa e diz quem que você realmente quer, o que eu realmente quero, quais são os seus valores, na realidade, nós quase sempre vamos nos encontrar. Vamos ter muito mais em comum do que não. Mas aqui em cima, na superfície, nas coisas que não são tão importantes, nós nos perdemos às vezes, na bagunça aqui em cima. Em vez de procurar a profundidade e a clareza que isso traz. Eu quero ser uma pessoa respeituosa, uma pessoa que ama, uma pessoa sincera que quer servir o próximo. E você? E se vocês me dizem uma coisa super semelhante, então por que nós não nos damos bem? Porque... Ok, mas voltamos a subir o elevador para encontrar a razão por qual nós não nos damos bem, mas quando vamos na profundidade do nosso ser, estamos na mesma página. Não é?
O que não significa que é uma coisa fácil, mas pelo menos temos a solução. Temos a direção de como chegar a esse ponto. Ambos os partidos têm que querer. Não é só uma pessoa que desce o elevador e a pessoa fica lá em cima. Assim não funciona. Não é? Então, vou explicar a primeira resposta. Eu tinha dito que, para mim, ele falou uma coisa. Sabe, para vocês serem a melhor versão de vocês próprios, o que é mais importante, na minha opinião, refletindo no que ele me disse e com várias outras conversas, é não só a vontade, a disponibilidade, potencialmente, estou procurando a palavra certa, aceitação, pode até ser vontade, na realidade. Uma vontade, disponibilidade, aceitação para sofrer. Ok? Que é totalmente o oposto do que as pessoas querem ouvir. Totalmente. Eu ouvi um satsang do Guruji em que ele disse exatamente isso. E eu fiquei chateado e chocado, porque eu não quero sofrer zero. Não quero sofrer nada. Sofrimento é chato. Dói. Podes voltar um bocadinho atrás, que eu acho que me perdi. O que é isso? Do sofrimento? Sim. Vou explicar. O Guruji disse... Eu disse primeiro, minha opinião, que é... Se você quer chegar a ser a melhor versão de você, você tem que estar disposto a sofrer. Ok? E isso foi baseado num satsang do Guruji que eu não gostei na altura, e eu vou explicar agora, vou contextualizar o porquê disso. Porque não estando disposto a sofrer, significa que você quase está garantido que você vai sofrer. E quase que uma paradoxa, mas estando disposto a sofrer, significa que você provavelmente não vai sofrer. E isso me foi explicado pelo Guruji com o exemplo seguinte. Ele diz, quando você diz para Deus, eu não estou disposto a X, qualquer coisa, neste sentido, não estou disposto a sofrer. Deus vai dizer, ok, respeito, mas isso quer dizer que você está erguendo paredes entre nós. Limitações, que é, eu posso fazer tudo menos algo que te vai causar sofrimento. Porque você disse, eu não estou disposto. Então você não me dá permissão. Ok? Imagina que você tem uma ferida, você tem uma agulha ou alguma coisa que entrou no seu braço. Se eu tirar, vai doer. Mas, tirando a coisa, eu estou dando a possibilidade para aquilo se curar e você melhorar. Mas vai doer. Você vai sofrer. Você não me dando essa permissão, porque você disse, eu não aceito sofrer, não estou disposto a sofrer, não o vou fazer. Então, as coisas vão piorar, não melhorar. Certo? Ok. Guruji, 90% das interações que eu tive com ele foram desafiadoras. Não que me causaram sofrimento diretamente, mas foram para me desafiar de uma forma ou outra. Por quê? Porque no primeiro encontro que eu tive com ele, eu cometi um grande erro. Ele acha que foi um sucesso enorme. Eu acho que foi um erro. Eu disse, eu quero ser como você. E ele disse, e eu posso te ensinar. Eu disse, ótimo. Eu tinha 15 anos. Ok? E ele achou o máximo. Ele adorou aquilo. Ele tinha um sorriso enorme. Guruji com 26 anos. E então o que ele faz? Ele me desafia. Bom, você queria ser como eu? Você acha que isso acontece só assim do nada? Por exemplo, você é muito arrogante, certo? Falando comigo. E eu, certo. E ele, então, mas você precisa ser humilde. E eu, certo. Porque eu sou muito humilde. E eu, não sei se isso é muito humilde para dizer, mas sim, tá bem, você é muito humilde, Guruji. E ele, então, para se tornar como eu, vamos ter que trabalhar esse ego. E eu, certo. Se você não colabora comigo ativamente, proativamente, isso significa que
eu vou ter que desafiar esse ego contra a sua vontade. Certo? Certo. Então, isto vai doer mais, o mais você resiste. Mais você ergue as paredes e diz, não, não aceito, não quero, não estou disposto. Mas você disse, tudo bem, faz o que você tem que fazer, eu aceito. Eu estou disposto. Venha o que venha, mais fácil vai ser. Mais rápido vai ser. Isto vai fluir. Porque se não há resistência nenhuma, a cura entra rápido, tem a solução rápida e passamos para o próximo desafio. E eu juro que desde então a minha vida tem me mostrado só isso. Mais resistência eu tenho à vida, ao divino, ao meu guru, mais eu sofro. Literalmente conectados. Mais resistência eu tenho, mais eu digo não, internamente ou externamente, mais eu sofro. Então, parte da maturidade espiritual, parte do crescimento, da evolução, é saber dizer sim para a pessoa certa e não para a pessoa errada. O meu ego eu digo não. E a ele eu digo sim. E eu sofro muito com isso. Porque o meu ego não quer ouvir não. Então meu ego me chateia muito. Porque não quer morrer. O meu ego não quer ser posto de lado. O meu ego não quer submeter. Então meu ego se torna muito barulhento. Não para de me chatear. Porque ele quer sobreviver. Você pega um peixe, tira da água. O que o peixe vai começar a fazer? Entrar em pânico. Porque ele entende que se continuar aqui fora, vai morrer. Certo? Quer voltar para a sua zona de conforto, que é o mar. Eu não critico o peixe, atenção. Mas, na analogia, Guruji me tira da água. Não a mim, ao meu ego. O verdadeiro eu, a minha alma, está dançando, assim, Haribol. Mas o meu ego entra em pânico. Me larga. Me larga. Eu quero fugir de você. Eu quero fugir disto tudo. Ir para o meu quarto e fechar a porta. Porque no meu quarto, com a porta fechada, ninguém me desafia. Eu sou o rei. Eu quem? Meu ego. O meu ego é o imperador do meu quarto. Então, o que a gente faz? Mesmo quando estamos com outras pessoas, fechamos a porta da nossa vida. Fechamos a porta do nosso coração, a porta da nossa mente. Estamos com outros, mas não estamos com outros. Certo? Vivemos aqui dentro. Porque aqui eu sou rei. Aqui fora, quem sou eu? 1 entre 50? Então, Guruji desafia. E a pessoa madura diz, sim, Guruji. E o iniciante que não entende nada sobre esse caminho diz, não, 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 não. E o ego fala de você, diz, sim, ego. O que você quiser. Essa transformação tem que acontecer. E isso está ligado à disponibilidade para sofrer. Porque você entende que o sofrimento não é com o objetivo final de sofrer, mas o objetivo de transformar. E, não sei, alguns de vocês de certeza nunca tiveram essa experiência, porque vocês são sortudos e vocês são baixinhos, ok? Mas pessoas altas vão te explicar que crescer dói, às vezes, ok? Eu, quando tinha 14 anos, tinha para ir 1,60 m e poucos. 1,67 m, 1,68 m, uma coisa assim. Do verão para o próximo ano, quando eu tinha 14 para 15, eu cresci uns 20 e tal centímetros. Ok? Em um verão.
As costas doíam, os joelhos doíam, era tudo muito desconfortável. Ok? Tem outras pessoas, mulheres, que crescem em outra direção. Ok? Elas me explicam, pois eu não faço a mínima ideia, que às vezes não é muito confortável. Ok? Quase sempre. Ou sempre, vamos dizer. Ok? Então, outras pessoas, mulheres e homens, que vão, por exemplo, para o ginásio para fazer musculação, que eu também não entendo nada disso, obviamente, me dizem que dói. A gente sofre para desenvolver os músculos, para fazer eles crescerem. Então, o crescimento quase sempre é um processo um pouco desconfortável, para não dizer doloroso. Agora, eu tenho muita experiência no oposto. A preguiça não é dolorosa. E eu não sofro, eu posso te dizer, pelo menos não a curto prazo. Mas eu pago o preço depois. Porque quando os outros que sofreram chegam aos seus objetivos e eu não cheguei e não alcancei nada, à custa da minha preguiça, aí eu tenho um outro nível de sofrimento. E eu tenho um sofrimento que eu não consigo resolver porque o tempo já passou. E eu perdi a minha chance. E isso é um preço alto a pagar por algumas horas de sono ou algum conforto ali ou aqui. Entendem? Então, eu repito, para ser a melhor versão de vocês, e é um conceito que só uma pessoa que ou é madura ou quer ser madura vai aceitar e entender. Você tem que aceitar o sofrimento hoje para alcançar o que vocês querem ser. E se você aceitar de coração aberto, na realidade vocês não vão sofrer muito. Eu te garanto. Porque as mesmas pessoas que me disseram que é tão doloroso e é tão difícil ir para o ginásio constantemente e manter isso tudo, também são as pessoas que me dizem, mas eu amo fazer isso. Eu me sinto bem fazendo isso. E aí está o segredo. Porque quando você tem essa clareza, você tem esse objetivo, você entende o porquê você está sacrificando hoje, você entende por que eu estou sofrendo hoje, porque você ama o processo, você ama o resultado, você acaba por amar o caminho inteiro. E você se sente bem. E isso é só a mentalidade de uma pessoa madura. E não tem nada a ver com a vossa idade física. Porque a maturidade não tem a ver com idade física. Ok? E muito menos maturidade espiritual. Porque quando nós começamos o caminho espiritual, tanto quanto podemos ter 10 anos, podemos ter 60, 80, não interessa. E começamos do início. Agora, as nossas experiências de vida, claramente, podem ajudar. Podemos criar essas analogias, essas comparações para entender, para, de certo modo, facilitar esse processo. Ok? Então, dando um resumo, porque mesmo hoje eu toquei em vários assuntos que eu não explorei na totalidade, porque sempre temos limitações de tempo e contexto, etc. Mas eu falei ao longo dessa semana sobre vários temas que eu acho que são extremamente necessários. O meu trabalho é inspirar, de certo modo, os outros. Às vezes também é apontar o dedo e explicar onde as coisas estão indo mal, como as coisas não estão correndo bem. É a parte do meu trabalho que eu menos gosto, porque não é muito bem recebido normalmente. Mas faz parte do meu dever, do meu trabalho. Então, ao longo dessa semana, terça, quarta, quinta e agora sexta, eu tenho falado sobre o que eu tenho visto, não em Portugal, mas em geral. E o que as pessoas precisam trabalhar, na minha opinião. A primeira dica foi: trabalhem mais em controlar e transformar as vossas mentes. Não vejo transformação suficiente nesse sentido. Muitos comportamentos muito básicos. Reclamação constante, fofocas, dramas, emoções em alto e baixo constantemente. Okay? Isso é sinal de pessoas que não estão a trabalhar na ferramenta que é a mente. Okay?
Segundo ponto foi, nós temos que identificar as qualidades necessárias para ter sucesso neste caminho. E não podemos ignorá-las. Não podemos trabalhar contra o desenvolvimento dessas qualidades, porque eu vejo isso demais. A primeira qualidade foi humildade. Humildade não significa ficar quieto e sentar atrás e não dizer nada. Isso não é humildade. O que eu estou fazendo agora pode ser visto facilmente como arrogância, tal como pode ser visto como humildade. Depende do ponto de vista. Arrogante por quê? Porque eu estou sentando aqui achando que eu sei alguma coisa, dando ordens para todo mundo. É uma interpretação. A outra interpretação é ele estar ali se expondo, sendo vulnerável, explicando tudo que ele passou na sua vida para tentar criar alguma oportunidade para outros mudarem também. Ok? Então, depende do ponto de vista. Humildade não é uma coisa tão simples, é uma coisa complexa. E depende muito da intenção da pessoa. Ok? Então, humildade é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Segunda qualidade foi paciência. Porque nós somos muito impacientes. E o Guruji é o ser mais paciente que eu conheço na minha vida. Meu Deus, a paciência que ele tem comigo. Exato. Exato. E ele se mantém positivo, quando eu, às vezes, não me mantenho positivo. Se você me perguntar como é que você está sentindo sobre Bhakti Marga, sobre o teu caminho, sobre o que for que seja, eu vou dizer, às vezes, muito bem, às vezes... Mas o Guruji sempre acredita. Sempre acredita no potencial de todos nós. Sempre. Terceira qualidade, eu disse, foi aquela firmeza e aquela clareza. Nós temos que desenvolver. Aí ontem, repito, eu falei nossa tendência de ignorar a natureza humana. Nossa tendência de ignorar a natureza humana. Vocês sabem o quanto vocês gostam de fofoca. Vocês sabem. Não é notícia para ninguém. Vocês sabem o quanto o ser humano tem a tendência de exagerar tudo. Então, por que vocês ainda acreditam em tudo que vocês ouvem? Por que vocês não só acreditam, mas espalham tudo que vocês ouvem? Acrescentando mais tempero antes de passar para o próximo. Por quê? Falta de sabedoria, falta de maturidade. Os dramas tornam a vida mais excitante, concordo. Mas destroem muitas coisas que têm muito valor, como a paz, a família, o conviver, o bem-estar, etc. E hoje, foquei um pouco em algumas áreas, mas também na transformação do discernimento, especificamente naquilo que é bom para nós e aquilo que não é. Nós fugimos daquilo que é verdadeiramente bom para nós, que é a dificuldade, o desafio, o sofrimento. Eu usei essas palavras diferentes, mas era para transmitir essa ideia que nós fugimos daquilo que na realidade é o melhor para a gente, porque é através desse desafio que nós vamos crescer e chegar ao ponto de sermos a melhor versão de nós próprios. E em vez disso, rejeitamos aquilo que nos faz esse bem todo, porque queremos sentir em controle, queremos sentir na nossa zona de conforto. E muitas vezes alimentado por nada a não ser o medo. E o Guruji sempre explicou que o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Porque o amor faz e o medo esconde. O amor anda para frente, o medo recua. Então o oposto do amor é o medo. E quando você vê que tantas coisas que você deveria fazer você não faz por medo, você vê que você não está vivendo uma vida em coerência com o amor. E isso não é o que nós queremos. E para isso, eu te dei 3 questões. Quem é que eu sou? Quem é que eu quero ser? O que eu vou fazer para alcançar essa versão de mim? Façam essas perguntas a vocês próprios. Vocês têm que ter respostas imediatas.
Simplifiquem as vossas vidas. E tentem entrar em coerência com o amor. Isso é maturidade espiritual. Não estamos aqui a brincar. Quando somos crianças e as crianças se juntam, o que a gente faz? Nós brincamos. Eu me lembro muito bem do kindergarten, que era... As crianças vão para estudar. Ninguém estudava. Nós tínhamos 4, 5, 6 anos e era só bagunça total. E eu amava ir para a escola com essa idade. Depois, com 7, 8, 9, 10, nós tínhamos que estudar. E tínhamos provas e tínhamos todo tipo de coisa. Aí já não gostava. Mãe, não quero ir. Depois, com 11, 12, 13, 14, 15, já gostei de novo. Mas não por causa dos estudos, mas por causa do namoro. Depois, 16, 17, 18, pavor total. Por quê? Agora, ainda tem um pouco de namoro, sim, mas carreira, vida, responsabilidade, ganhar dinheiro, tenho que fazer coisas com a minha vida. Minha mãe não vai cozinhar para sempre, lavar minha roupa e essas coisas todas. Pânico. Então, mesma coisa acontece no caminho espiritual. Quando nós somos crianças, a gente vem para o templo, vamos se juntar e dançar e cantar. Kindergarten. Com 4, 5, 6 anos. Depois, temos que estudar, não é? Bhagavad Gita e sei lá o quê. Tá bem, ok. Depois a gente começa a estudar e começa a virar um pouco de uma seca. Depois a gente vê algum desenvolvimento, a gente começa a gostar de novo. Já estou namorando com Deus. Somos mais íntimos. Eu conheço um pouco, vou citar um verso do Bhagavad Gita. Eu aprendi a tocar harmônios. Sou pujari. Tá vendo aquele assento ali? É meu. Entendem? Isso é um namoro, é tipo, já aprofundei, isso é uma coisa mais séria. Depois chega 16, 17, 18. Mas agora não é só meio que sério. É sério. Você ganha responsabilidade, agora você é coordenador do templo. Agora você é coordenador de alguma coisa. Agora o Guruji vem e exige coisas de você. Tem que chegar a um outro nível, tem que virar santo, tem que parar de julgar, tem que ser coerente, tem que ser 1000 coisas que você pensa. Posso voltar para o começo, quando era só Haribol? Mas tal como vocês são todos adultos sentando aqui à minha frente, vocês vão reconhecer que não dá para voltar para trás. Mas ou vocês vão ser adultos com a mentalidade de uma criança, fugindo da responsabilidade, ou vocês vão assumir a responsabilidade que vem com o crescimento, mas de coração aberto, de coração cheio. Ok? Jai Gurudev.